Você já percebeu como o peso do cansaço pode ser mais sufocante do que a própria dor? Há dias em que o corpo até se move, mas a alma parece arrastada por uma corrente invisível. Você acorda, olha ao redor, tenta encontrar motivos para continuar, mas tudo dentro de você grita que não há energia suficiente para dar o próximo passo. Esse esgotamento não se cura com algumas horas de sono ou com uma xícara de café. Ele vai além da carne e do sangue. Ele se instala no coração, no espírito, na esperança. É nesse ponto que a vida parece se tornar um fardo. Você se cobra por não ser forte o bastante. Se pergunta por que perdeu o entusiasmo, por que nada mais inspira. Esse silêncio interior, esse vazio, é mais doloroso do que qualquer jornada longa ou trabalho pesado. É o tipo de cansaço que não se mede em minutos de repouso, mas em camadas de angústia acumulada. Mas existe algo crucial aqui. Esse esgotamento não é um castigo nem uma sentença. Ele é um sinal de que você não pode carregar tudo sozinho. É nesse lugar de fraqueza que surge a oportunidade de redescobrir a fé, de mergulhar na oração e de permitir que forças maiores sustentem aquilo que você já não consegue segurar. E é justamente aqui que entra a sabedoria de São Bento. Ele compreendeu que o ser humano precisa de equilíbrio, de disciplina e de um eixo firme para não se perder no caos do próprio cansaço. A vida dele é um convite para você parar, respirar e aprender a entregar aquilo que não pode mais ser carregado só pelas suas mãos. Agora, eu quero que você se permita escutar até o fim. Cada palavra será um fio puxando você de volta ao centro, devolvendo clareza, mostrando que até no fundo da exaustão existe um caminho de força. Não desvie, não pause, porque talvez esta seja a resposta que você vinha esperando em silêncio. O cansaço que você sente não vem apenas do corpo. Muitas vezes, ele é o reflexo de um coração sobrecarregado, de uma mente que não encontra descanso, de expectativas que nunca se cumprem. Você pode dormir 8 horas, pode até se afastar por um tempo das tarefas do dia, mas dentro de você, a fadiga continua com uma sombra que não se dissipa. Isso acontece porque parte desse peso não é físico, é emocional e espiritual. Quando você carrega mágoas antigas, pressões constantes, cobranças internas que parecem não ter fim, a alma vai se tornando um campo árido. O corpo até responde, mas o coração já não vibra, já não encontra prazer no simples. É por isso que tantos se sentem esgotados, mesmo em momentos de aparente calma. A fonte da força não está apenas nos músculos, mas naquilo que sustenta o sentido da vida. Pense um instante. Quando foi a última vez que você sentiu alegria verdadeira sem motivo algum? Quando foi a última vez que se levantou disposto apenas por saber que a vida tem valor? Se a resposta demora a surgir, talvez seja porque você tem alimentado o corpo e esquecido de nutrir o espírito. O primeiro passo é reconhecer isso. Admitir que o esgotamento não é apenas uma questão de esforço físico. Há batalhas acontecendo dentro de você. E é exatamente aí que a oração começa a ter poder. Porque rezar não é só repetir palavras, é abrir espaço para que Deus se encontre com a sua fragilidade e transforme o peso em clareza. E se existe um caminho para atravessar esse deserto interior, ele começa com essa consciência. O cansaço não é apenas biológico, é um chamado para que você olhe mais fundo. Pense nisso. O silêncio é uma forma de purificação. Ele separa o que é essencial daquilo que só era ruído. E quando você aprende a permanecer nesse silêncio sem desistir, você descobre que o próprio cansaço se transforma em oração. Há momentos em que você reza, pede respostas, suplica por um sinal, mas tudo o que encontra é silêncio.
Esse silêncio pode ser perturbador. Parece que Deus se afastou, que não há ninguém escutando. É nesse vazio que muitos desistem, convencidos de que suas palavras não atravessam o teto. Mas e se esse silêncio não fosse ausência? E se fosse, na verdade, a forma mais profunda de resposta? O silêncio de Deus diante do seu cansaço não é rejeição, é um convite. Um convite para você deixar de buscar apenas soluções imediatas e mergulhar mais fundo na fé. Quando tudo fica em silêncio, quando não há barulho que distraia, você se vê diante de si mesmo. E é nesse confronto que surge a chance de compreender o que realmente sustenta sua vida. O cansaço traz essa experiência radical. Ele te deixa sem máscaras, sem as distrações que antes encobriam a falta de sentido, e é nesse estado cru que você pode perceber. A fé não é um atalho, é uma raiz. Deus não precisa responder sempre com palavras ou sinais visíveis. Muitas vezes ele responde justamente com esse espaço de silêncio para que você aprenda a escutar o que nunca ouviu, para que descubra dentro de você uma força que não depende das circunstâncias. Quando falamos de São Bento, não falamos de um santo que viveu em tranquilidade ou conforto. Ele conheceu o peso da luta interior, as tentações da mente cansada, o risco constante de perder o equilíbrio. A vida dele foi marcada pela busca de uma ordem que desse sentido ao caos. Ele entendeu que sem disciplina a alma se perde, que sem oração o coração adoece e que sem descanso verdadeiro o corpo se torna um fardo. A regra de São Bento não é apenas um conjunto de normas monásticas, mas um caminho de sobrevivência espiritual. Ela ensina equilíbrio entre trabalho, oração e repouso. Mostra que o ser humano não pode viver só de esforço nem só de contemplação. Precisa de ritmo, precisa de um eixo que sustente cada parte da vida. É essa sabedoria que o torna um guia para você que está esgotado. Olhe para a sua própria rotina. Quantas vezes você estica seus limites até o extremo sem se dar o direito de parar? Quantas vezes você confunde exaustão com produtividade? São Bento aponta o contrário. Força verdadeira nasce do equilíbrio, não da pressa. É no espaço em que corpo e espírito encontram harmonia que a vida se torna suportável. Se hoje você sente que já não consegue avançar, talvez seja porque perdeu esse eixo. São Bento lembra que fé não é apenas rezar no desespero, mas organizar a vida de modo que a oração seja o centro e não a última opção. É isso que renova, é isso que reconstrói. Agora é o momento de transformar tudo isso em prática. Feche os olhos, respire fundo e permita que cada palavra se torne também a sua oração. Não precisa de pressa, não precisa de esforço. Apenas entregue o peso que você carrega. Repita em silêncio dentro de si: Senhor, estou cansado. Não consigo seguir sozinho. Recebe meu cansaço e devolve-me a força que só o teu Espírito pode dar. Peça a intercessão de São Bento. Imagine-o ao seu lado, levantando sua cruz contra todo desânimo, afastando pensamentos que drenam sua energia, abrindo um espaço dentro de você onde a paz possa renascer. Diga: São Bento, defensor da fé, ajuda-me a resistir ao desânimo. Ensina-me a encontrar equilíbrio mesmo em meio à exaustão. Coloca sobre mim a disciplina que sustenta, a serenidade que fortalece e a coragem que me faz levantar. Deixe esse pedido se prolongar. Sinta que não é apenas uma oração, mas um ato de entrega. Cada palavra que você pronuncia não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Rezar nesse estado de cansaço é como colocar sua fraqueza nas mãos de Deus e confiar que Ele fará dela uma nova força. Agora, em silêncio, mantenha-se por um instante apenas respirando.
Permita que esse momento seja um descanso para a alma. A oração não termina quando as palavras cessam. Ela continua agindo no silêncio, onde a graça encontra espaço para restaurar tudo o que parecia perdido. O cansaço não precisa ser visto como um inimigo, mas como um mestre severo que ensina aquilo que a euforia da vida jamais revelaria. Ele obriga você a parar, a encarar de frente a fragilidade que tenta esconder, a admitir que não é infinito. E é nesse reconhecimento que surge a possibilidade de renascimento. Quando você se ajoelha não por devoção automática, mas por pura falta de forças, é aí que a oração se torna mais verdadeira, porque nasce do fundo da necessidade. São Bento ensina que a força não está em nunca se cansar, mas em saber como lidar com o cansaço. A disciplina que ele pregava era um modo de manter a alma erguida quando o corpo já não queria seguir. Oração, trabalho e descanso não são inimigos entre si, mas aliados que, unidos, sustentam o ser humano. Essa é a sabedoria que pode guiar você agora. Não ignore o que sente. Não tente fingir que o peso não existe. Reze dentro dele. Entregue cada suspiro, cada lágrima, cada pensamento de desistência. A oração que nasce desse esgotamento é a mais potente, porque não depende da força das palavras, mas da sinceridade do coração. E quando você se levantar daqui, mesmo que o corpo ainda esteja pesado, algo em você terá mudado, porque o fardo que parecia só seu, agora está partilhado com Deus. E aquilo que era sinal de fraqueza se transforma em caminho de esperança. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que existe uma saída. E essa esperança, por menor que pareça, já é uma prova de que o cansaço não venceu. Guarde isso. Estar esgotado não significa estar derrotado. É apenas um sinal de que você precisa se apoiar em algo maior que você mesmo. São Bento recorda que nenhuma vida encontra equilíbrio se estiver centrada apenas em si. Por isso sua regra não era feita de teorias distantes, mas de práticas concretas. Oração constante, disciplina simples, descanso respeitado. É isso que sustenta um coração quando a exaustão ameaça destruir. Você pode aplicar essa sabedoria hoje mesmo. Comece dedicando um tempo de silêncio, mesmo que curto, apenas para respirar e repetir: Senhor, em Ti está minha força. Faça disso uma rotina. A fé não é um remédio que age de uma vez só, é alimento que fortalece a cada dia. Não se cobre por não ter energia o tempo todo. Reconheça que a sua humanidade tem limites, e dentro desses limites é que a graça de Deus se revela. Quando você aceita sua fragilidade, deixa espaço para que Deus faça o que você não consegue. Agora leve esta oração consigo. Repita-a sempre que o peso do dia ameaçar esmagar você. Compartilhe esta experiência com alguém que também precisa. E lembre-se, o cansaço não é o fim da estrada, é o ponto onde você aprende a caminhar sustentado pela fé.